Hoje nós estamos perante um grande desafio. Nós, eu estou falando, não somos nós aqui, é o mundo. E esse desafio é fácil de resumir: uma população crescente, rapidamente crescente. Essa população crescente, ela quer ser incluída socialmente, o que significa que ela quer ter cada vez mais acesso a bens. Afinal de contas, né? As pessoas querem melhorar o seu padrão de vida. Então nós precisamos de mais alimentos, mais energia, mais materiais. Isso depende da disponibilidade de recursos naturais que vão se tornando mais escassos. E algumas pessoas preveem um colapso em 2030. O que é esse colapso? Aqui está o mesmo gráfico que lá atrás, só que está aumentado. 1900, 2010, 2100, desculpem, 1900 e 2100. Nós estamos atualmente mais ou menos por aqui. Disponibilidade de recursos naturais caindo. Caindo por quê? Porque nós estamos consumindo. Cada mineral que se tira da terra e que não é renovável, é menos mineral disponível, né? Essa queda na disponibilidade de recursos naturais, ela pode, o que se prevê, alimentando o modelo matemático, é uma queda na produção industrial. Teria um pico aqui mais ou menos 2025, 2028. Depois cairia. Também haveria uma queda na produção de alimentos. Não, alimentos está aqui. Uma queda na disponibilidade de serviços. Mas a população continuaria crescendo, depois cairia, mas cairia menos do que a produção industrial, etc. Poluição também cairia bastante, está aqui. Agora, claro que vai cair, né? Se a produção industrial cai, se a produção de alimentos cai, a poluição também cai, mas grande vantagem, né? Então vejam, o que esse modelo prevê é que a disponibilidade de bens por pessoa vai acabar diminuindo. Eu não estou tão preocupado assim, porque eu tenho quase certeza que eu não chegaria a 2030. Mas eu acho que todos vocês esperam chegar lá, não é? Então, vale a pena pensar. Bem, mas isso aí é uma lei? Vai ser cumprido? Não, isso é um modelo. E modelos, como vocês sabem, quando um modelo matemático dá um resultado que a gente não gosta, o que a gente faz? Eu queria ouvir uma resposta. Né? Cria outra. Criar outra é uma possibilidade. Tem uma um pouco mais fácil, muda os parâmetros. Porque mudar os parâmetros em geral dá menos trabalho, né? Mudando os parâmetros, mas veja, o outro modelo que você vai criar, ele tem que ter tem que ser convincente, né? Esse é um modelo razoavelmente convincente. O resultado é desagradável, mas o modelo é convincente. Mudando parâmetros, a gente vê que as coisas podem ficar como está aqui em cima, onde o cenário nem de longe é tão desastroso. Agora, mudar os parâmetros, no caso, não é só mudar um número numa planilha. Mudar os parâmetros significa mudar atitudes, mudar hábitos, ter novas soluções para coisas que nós fazemos hoje de um certo jeito. Nós somos de novo conhecimento, precisamos de uma disposição para enfrentar problemas. Problema a gente pode disfarçar, esquecer, jogar embaixo do tapete e também pode enfrentar, né? E às vezes é melhor resolver enfrentar mesmo.
E certamente nós precisamos de novas tecnologias que aproveitem muito melhor os recursos escassos. Agora, nós não precisamos fazer as coisas como simplesmente elas vêm sendo feitas. Nós não precisamos de paralisia, de ficar parado para olhar se vai melhorar. Melhorar não vai não, né? Então nós precisamos fazer muitas coisas novas e precisamos inovar. E precisamos inovar de muitas formas. Quando a gente fala inovação atualmente, frequentemente nós estamos pensando em inovação, pensando em algum produto ou processo novo que gerou um resultado econômico. Mas inovação vai além disso, né? Essa é uma parte da inovação, inovação tecnológica. E em matéria dessa inovação tecnológica, o Brasil não é um país que está muito bem situado no mundo, não. Dependendo do ranking, dependendo de como se organiza as coisas, ele pode aparecer melhor ou pior, mas esse é um resultado típico aí, 31º colocado. Eu vou dar alguns exemplos. Um deles, nós aproveitamos a nossa biodiversidade nas apresentações que foram feitas aqui antes. Uma delas era o uso de óleo de copaíba e de óleo de babaçu, né? Quantos produtos estão no mercado hoje, importantes, que são derivados da biodiversidade brasileira? Eu vou pedir para vocês fazerem 15 segundos de esforço mental para tentar identificar. Alguém arrisca dizer ou não? Como? Guaraná. Guaraná. Muito bom. Para um país que tem uma das maiores biodiversidades do mundo, isso não é brilhante. E a pergunta pode ficar pior ainda se ela for reformulada da seguinte maneira. Daqui um pouco nós vamos almoçar. Eu juro a vocês que eu vou acabar antes do almoço. Certo? Nós vamos almoçar. No almoço, quantos componentes da refeição provável serão derivados de espécies nativas do Brasil? Se der muito certo, farinha de mandioca, que não é em tonelagem, não é um dos principais alimentos brasileiros. Não cabe nos 10 mais, certo? E por que isso acontece? Bom, isso tem uma porção de razões. O motivo que eu quero ressaltar aqui é uma regulação castradora. Aproveitamento de biodiversidade está sujeito a uma vasta regulação extremamente inibidora. E o inibidora a gente pode demonstrar se considerar multas multimilionárias aplicadas por órgãos públicos a empresas inovadoras. Empresas grandes, empresas sérias, né? Mas que fazem desenvolvimento usando biodiversidade e tal, esqueceu de pegar algum carimbo em algum momento e pimba. Eu estou falando de multas, bom, não é no nível assim da Samarco, né? Mas aqui tem multa de 90 milhões de reais, certo? Bem, por isso, precisamos tomar um cuidado danado para que a mesma coisa não aconteça com nanotecnologia. Porque se acontecer, a capacidade de inovação desaparece. Bem, apesar do Brasil não estar muito bem ranqueado, e sabe, o ranking depende muito também dos parâmetros escolhidos, né? Mas o Brasil tem mostrado uma capacidade de inovação expressiva em todas essas áreas aqui.
alimentos, petróleo e gás, combustíveis da biomassa, metal mecânica, equipamentos de transportes, etc. Tecnologia bancária e eleitoral. Tecnologia bancária e eleitoral brasileira é uma das melhores do mundo. Se vocês olharem em jornais, olhem de vez em quando, noticiário, quanto tempo leva para apurar voto no Brasil, quanto tempo leva para apurar voto nos Estados Unidos ou na Europa, né? Isso é uma tecnologia, grande parte desenvolvida aqui. E pode, eu vou fazer uma frase agora, que pode ser muito mal interpretada, mas por favor, não pensem no pior. A tecnologia eleitoral brasileira, ela em grande parte é derivada da tecnologia bancária, certo? Mas estou falando de tecnologia, né? O sistema de tratamento dos dados, não estou falando de dinheiro de banco e para eleição, não é isso. E essa tecnologia eleitoral é notável, e é um dos casos, uma das áreas em que o Brasil saiu muito bem inovando. O Brasil saiu muito bem inovando em aproveitamento de energia de biomassa, especialmente combustíveis derivados da biomassa. E esse é um campo em que o mundo tem muito a andar, porque a situação atual está nesse quadro aqui. Isso aqui é uma distribuição, isso aqui representa 100% da energia produzida no mundo. Todo o roxo aqui é combustíveis fósseis. Aqui estão os renováveis e aqui está nuclear. Interessante olhar isso aqui, né? Para ver que nuclear, que no momento, no passado, se achou que seria a solução dos problemas de energia no mundo, 60 ou 70 anos depois, é só isso aqui. Aqui estão os renováveis. Renováveis estão divididos entre os renováveis modernos e os tradicionais. E os renováveis modernos estão aqui: biomassa, geotérmico, solar, hidroeletricidade, vento solar, biomassa, potência, aqui é calor, aqui é potência, e biocombustíveis. Então vejam, isso aqui é uma parte pequena disso, que é uma parte disso, que é uma parte disso. Então, nós dependemos dramaticamente dos combustíveis fósseis, e essa é uma das razões daquela curva lá da diminuição dos recursos naturais e das suas consequências. Muitas vezes as pessoas falam, né? Não, mas a gente tem energia eólica, tem energia solar, etc. E tal. Sim, mas o problema não é tem ou não tem, é quanto representa hoje e quanto será que isso vai conseguir representar daqui a 10 anos ou 20, né? Esse quadro tem que mudar muito. E eu queria aqui agora colocar mais uma questão que não é propriamente tecnológica nem científica, mas que mostra as contingências a que o trabalho de desenvolvimento está sujeito. Nós temos tido mudanças em cenários importantes nos últimos anos. E aqui eu estou falando basicamente do cenário de combustíveis. No Brasil, em 2002, chegamos a uma situação que o mundo inteiro ambicionava. O custo do etanol produzido de biomassa passou a ser competitivo com o dos derivados de petróleo, sem subsídio. Isso aí aconteceu em 2002. O preço do petróleo estava subindo, o custo de produção do álcool estava baixando, as duas curvas cruzaram. Certo? Isso é um momento histórico. 2010, o Brasil era líder na produção de combustíveis de fonte renovável. 2011, a caminho de ser um grande produtor de petróleo. 2015, vimos várias usinas de álcool falindo nos últimos anos,
e a Petrobras em dificuldades. Bem, nós temos os nossos problemas internos, que saem no jornal todo dia, mas tem outros problemas. Um deles é o impacto do gás e do óleo de xisto nos Estados Unidos. O que aconteceu? Por volta de 2005, 2006, nos Estados Unidos começou a aumentar muito a produção de gás de xisto, que saía muito mais barato do que o petróleo. Os Estados Unidos eram um grande, e ainda são um grande importador de energia e de matérias-primas. Mas aí eles viram a possibilidade de se tornarem autossuficientes e passaram a trabalhar nessa direção. A Arábia Saudita percebeu que exportava muito petróleo, exporta, percebeu que podia perder mercado. O que ela fez? Derrubou o preço. Derrubou o preço para tornar as alternativas inviáveis. E dessa maneira o preço do petróleo foi a $44 o barril. E aí a gente pode ver noticiário nos Estados Unidos que basicamente diz o seguinte: carvão está ficando inviável. Muitas falências de empresas na área de carvão. E essa aqui é interessante. A indústria de petróleo no Canadá prevê uma redução na produção esperada para 2030 de 1,1 milhão de barris por dia, devido à queda nos preços. Então isso aí faz a gente pensar numa frase que foi dita há muitos anos atrás já, que é a seguinte: o petróleo cresceu não foi porque o carvão acabou. O petróleo cresceu porque as pessoas perceberam que ele podia ser muito vantajoso com relação ao carvão. E a gente pode agora pensar o seguinte: será que o petróleo vai acabar mesmo? Ou será que a gente vai abandonar uma porção de petróleo debaixo da terra? A humanidade abandonou uma quantidade enorme de carvão debaixo da terra. Será que não vai abandonar petróleo também? Para pensar. Bem, isso aqui é um gráfico que mostra como essa coisa é maluca. Isso aqui é preço do petróleo em ouro de 1946 até o ano passado. Os números ali estão muito pequenos, mas a variação aqui é de um fator de 1 para 4, praticamente. O que vocês podem dizer, então, sobre o preço do petróleo em ouro nos últimos 70 anos? Aumentou ou diminuiu? Resposta: qualquer coisa. Agora, nós estamos, no fim do ano passado estávamos aqui, e nesse momento veio para cá. O que não quer dizer que no ano que vem não poderá estar aqui em cima, não sei o que vai acontecer, ninguém sabe. Certo? Agora, isso dá ideia do nível de imprevisibilidade das coisas. E a última coisa que eu queria falar nessa linha é sobre a China e os carros elétricos. Eu estou usando aqui uma expressão salto adiante, porque é uma expressão que foi usada na China na época do Mao Tse-tung, quando ele fez um plano de desenvolvimento muito ambicioso e disse que a China ia dar um grande salto adiante. De fato, ela tropeçou adiante e caiu de boca no chão, né? Naquela época. Depois mudou. Na China, o governo resolveu apostar em carro elétrico e está tomando medidas. Tem um plano quinquenal, 2015 a 2020,
quer se posicionar como grande produtora de veículos elétricos, já está vendendo em escala ônibus elétricos. O governo central definiu que 30% dos veículos adquiridos serão elétricos a partir do ano que vem, e tem um programa de 16 bilhões de dólares em preparo para instalar postos de recarga no país. E os governos regionais também vão comprar carros elétricos, híbridos elétricos, e estão isentando de impostos de 10%, que para a China é um imposto alto à beça. Então, vejam, com esse esforço, né, é da gente esperar que muita coisa vai realmente acontecer. Bom, mas nós estamos no Brasil, nós estamos na China, nem nos Estados Unidos, e o que eu vou falar agora daqui para frente representa um pouco da minha maneira de enxergar nossas oportunidades e de procurar trabalhar para concretizar. O Brasil tem uma coisa que dá muito certo, que é o agronegócio, né? É sustentável, tem se expandido, e os resíduos do agronegócio são abundantes e baratos. São disponíveis. Quanto resíduo de agronegócio tem no Brasil hoje, por ano? De ordem de 1 bilhão de toneladas ano. 1 bilhão de toneladas, em termos de equivalente energético, é mais ou menos o equivalente a 100 milhões de toneladas de petróleo. E 100 milhões de toneladas de petróleo são mais ou menos o equivalente a 500 milhões de barris por ano. Certo? Então vocês imaginem a quantidade fantástica de material que nós temos em cima da terra. Só de bagagens para de cana de açúcar é isso aí.